você faria se soubesse do perigo iminente que o seu servo de família trará para todos? Afinal, é a mestra do vilão da obra em que você reencarnou. Callum perguntou para Valeta por que o Rey não a eliminou, e a dama se pergunta o quanto pode falar pro Duque. Ele nunca foi retratado como um vilão na novela original, e portanto ela não pode tirar conclusões precipitadas dele. Tê-lo como aliado é ainda melhor do que ter a torre ou a família imperial ao seu lado. Ela decide falar a verdade de forma moderada. Valeta conta que Reinhard acha que ela é a única pessoa que o entende, apesar dela não ter certeza exatamente do porquê. Rain com certeza sabe que ela está ali e o Duque deve estar imaginando que ele vai aparecer de forma teatral em sua frente. Callum comenta que sua resposta dá a entender que ela sabe que será arrastada de volta para ele, e a alquimista diz que pode até voltar por conta própria, já que aquele homem é o seu último escudo e o mago sabe disso. Se o próprio Rain é a defesa dela, quem está tentando atacá-la? O Callum sabe que apesar da fama do Conde Delight ser boa, aquilo não era verdade. Ele via a própria filha como uma galinha de ovos de ouro, e assim como em épocas passadas, ela precisa da ajuda dele. Sim, o Callum já a conhecia, já que como um palhaço de circo ela fez inúmeras apresentações na corte real. Val vai direto ao ponto sobre seus objetivos na Associação de Alquimistas. Ela precisa de um lugar seguro onde a família real não encontre, e depois pretende abrir uma farmácia e vender poções. Ela sabe que não entende muito de comércio, já que esteve muito tempo trancada para viver de verdade, então pede para que o Duque apresente alguém que possa esclarecer suas dúvidas. Ela sabe que não tem muito para recompensar qualquer ajuda no momento, mas coloca algumas joias na mesa como garantia. Valeta conta que tem até uma sugestão de como pode pagar o resto. Poções avançadas não têm um preço nada baixo, e se chegarem a um acordo, ela pode fazer uma quantia fixa mensalmente. O Duque Callum fala que muitos alquimistas nem se atrevem a fazer uma poção, então se ela falhar tentando não seria uma surpresa. Porém ele pergunta com um sorriso o que aconteceria se ela fosse presa por ele e tratada como sua serva. Valeta parece chocada e diz que não imaginava que ele faria uma coisa dessas. O Duque cai na gargalhada enquanto ela tenta manter a seriedade. Aquilo é divertido pro Callum, porque nenhum alquimista que se preze faria uma proposta daquelas. Pelo visto, as habilidades da duquesa são maiores do que o imaginado. Antes que o Duque corrompa aquele talento brilhante, ele precisa deixar todos conhecerem ela. Então aceita a proposta de Valeta, pedindo para ela fazer 100 poções. A Val fica um pouco chocada com a quantidade, mas não é impossível para ela. Todavia estão falando de um jogo de negociações. Ela deve reduzir o número. Val fala que 100 é um pouco demais, e antes que o Duque responda, ela faz a proposta de reduzir para 60 por mês, 2 por dia. Se ele concordar com esse valor, eles podem fechar as propostas. O Callum fica chocado, 60 poções de alta qualidade por mês é um número absurdamente grande. A Valeta tá de brincadeira? O Duque está com pena daquela criança. É como se tivessem tapado seus olhos e ouvidos durante toda a vida para que não enxergasse o quão incríveis seus poderes eram. Callum se recorda de quando foi que a viu pela primeira vez, quando a Val tinha apenas 7 anos. A menina tinha um rosto inexpressivo e se mexia nas demonstrações apenas com as ordens de seu pai. Ela mostrou suas habilidades fantásticas como se fosse um macaco de circo, e seus olhos pareciam ser secos, porém carregavam uma pequena quantia de calor. Essa pouca esperança infantil desapareceu completamente dos olhos da Valeta adulta. Ela não precisa de alquimia e nem de coisas comerciais agora, e sim de algum apoio seguro. Ele decide fechar o acordo com ela e passa o local do endereço de uma nova moradia única para Val, que vai ser bancada pelo Duque. Além disso, se ela for nesse endereço, vai encontrar pessoas que possam lhe dar conselhos. A garota pergunta quando deverá entregar a primeira leva de poções, mas o Callum apenas fala que ela vai saber quando chegar no destino. E se precisar usar a mansão para algum procedimento mágico, vai ter que avisar. A Val agradece e já pede permissão para se retirar. O Duque Callum tenta oferecer um quarto para ela e para a criança descansarem, mas a dama se recusa. Ela é mais cautelosa do que o nobre pensou. Inclusive, não deu tempo de perguntar por que ela decidiu abrir uma farmácia de uma hora para outra. Ele não entende como o Conde Delight ousou deixar a garota nesse estado de desconfiança sobre tudo. A Val diz pro Therion que vai voltar para a pousada, e se segui-la for difícil, ele pode ficar por ali. Mas o garoto diz que está tudo bem e agarra seu manto com os seus dedos machucados. A mulher segue seu caminho, pensando que diversas coisas vêm em sua mente quando olha para aquela criança.
É como um gatinho assustado, um cachorrinho com esperança, um pássaro machucado. Todas aquelas coisas que seu pai tirou dela e quebrou em sua frente. Ela sente que Tyrion vai ficar da mesma forma um dia também, mesmo que o seu pai já não seja mais uma ameaça. A alquimista oferece sua mão para ele segurar e o pequenino se enche de alegria com a demonstração de afeto. Porém, vocês já imaginam o que a querida Val encontrou quando chegou na pousada. Lá estava o Reinhard em pose teatral dando lá para sua mestra. Vamos, eu sei que você estava com saudade dele. Ele pergunta como ela pode fugir e magoar os seus sentimentos. E Val chama ele de louco. Para ele, suas palavras se tornaram mais duras porque não se veem há muito tempo. Mas não passou nem 48 horas desde a fuga da Val. Ele se aproxima todo risonho, dizendo que se esperasse mais para vê-la, pensou que desmaiaria. Reinhard abraça sua mestra e pede para ela ter misericórdia do seu servo. Ela fala no meio do abraço que não é mestra dele, e o Rain pergunta se seria o cão dela então. A Valeta se afasta dele e comenta que viu os cartazes de procurados por aí. Aposto que não são somente obra da realeza, e sim dele. O Rain conta que o imperador vai dar uma recompensa pelo pescoço do príncipe também. A Val fica chocada e pergunta o que ele fez exatamente depois que a transportou para a torre. Reinhard fala que seu único pecado é ter mandado todos na prisão embora sem nenhum machucado ou arranhão, da mesma forma que a sua mestra ordenou. Portanto, ele quer receber um elogio. Ela não vai parabenizar quem colocou uma recompensa por sua cabeça. Ele pode muito bem ir embora. Também não quer saber como o Rain conseguiu encontrá-la. Mesmo que pergunte, ela sabia que não importava para onde fosse, o mago veria o seu encontro. O Rain começa a rir daquilo e puxa a Valeta contra seu corpo. Ela está mais segura em suas mãos e ela sabe disso. Aquelas atitudes só fazem ele pensar que a Val é a mulher perfeita. Só se for a perfeita para aguentar um psicopata. Enquanto beija seu rosto, ele fala que queria que ela fosse uma joia ou uma boneca. Que coisa assustadora! Ela o empurra e manda novamente ele terminar com sua vida de uma vez, se tem essa vontade, em vez de continuar com esses joguinhos mentais. Ela não dorme há dias. Se não vai enterrar ela a 7 palmos, a Val quer ser livre. O Reinhard pega ela no colo com facilidade, a deixando estática com sua magia. Ele a coloca delicadamente na cama, vai usar sua magia para que ela descanse dormindo. Não tem como resistir àquilo. Mas eu me pergunto o que o Tyrion tá fazendo vendo toda essa cena. Ele tá encolhido tremendo? Não, senhoras e senhores. Assim que o Rei dá boa noite pra Valeta e a cobre passando os dedos em seu rosto, o Tyrion grita mandando ele não encostar na mulher. Só que assim, imediatamente depois que ele fala isso, ele soluça de medo ao ver o mago vindo em sua direção. Rain agarra o seu pescoço e diz que enquanto sua mestra dorme, ele não deve dar um único pio. O garoto lhe lança um olhar raivoso e depois que o solta, uma mana azul estranha parece envolver a criança. Rain observa aquilo e diz que ele será mais habilidoso com a magia do que com a espada. Tyrion puxa a roupa do Rain e pergunta confuso se ele é um mago. Aquilo claramente só depende dele. Ele quer fazer o brilho em seu corpo florescer como uma borboleta ou não. Aquilo é a escolha dele. Rain vai embora rapidamente e a criança se sente desamparada. Como um ser que passou toda a sua vida servindo, deve escolher o seu destino agora. No dia seguinte, Valeta acorda sendo saudada por Tyrion, que conta que o mago Reinhard foi embora assim que viu ela dormir. Havia muitos dias, quando ela era criança, em que sofria de uma insônia terrível, mas quando Rain vinha ao seu quarto, ela conseguia dormir com calma. Provavelmente ele usava magia nela, como usou agora, já que a alquimista se sente verdadeiramente descansada. O Tyrion fala que o mago lhe aconselhou a treinar o uso da espada. Pelo visto, a figura maligna do mago cruel de Rain fez a criança decidir não seguir o caminho da magia. A Valeta fica chocada, porque ela tinha ouvido que o Tyrion era um ovo de feiticeiro, porque de repente o Rei quer que ele se torne um cavaleiro. É meio imprevisível supor as ações do mago, já que a Valeta bagunçou todo o fluxo da história original. Agora, os dois vão ir até o endereço dado pelo Duque Kellon e podem conversar os detalhes do treino de espadas no caminho. Mas, para surpresa da Val, quando chegam no destino apontado, ela não encontra uma casa, e sim uma mansão gigantesca com portões enormes e escandalosos.
A pessoa que vai ajudá-la não pode ser só um apoio simples como alquimista, tendo a proteção do Duque. Inclusive, o Callum deve estar sob vigilância real, o que torna ele alguém que atrairia facilmente. Ela não pode ser ingênua e quer que o Tyrion vá ficar sozinho lá. Ele pode pedir ajuda no treinamento de espada para o Callum, e agora seus caminhos vão se separar. A criança se agarra nela, querendo segui-la, e um olhar de peixe morto da Val deixa o menino assombrado. Ela explica que o Duque não vai fazer nada de ruim para ele, inclusive deve ter sentido pena do garoto. Ele vai ensiná-la a lutar com uma espada se ele pedir. A voz de Callum nesse momento é ouvida agradecendo os bons comentários de sua pessoa, porém ele fala que vai proteger o garoto e uma jovem mulher também. A Valeta diz que a sua vida não é da conta dele, mesmo que ela não tenha para onde ir. O Callum ri e fala que deve cuidar das duas crianças. A Valeta fica com uma cara de tacho. Ela está preocupada com a perseguição da família real, mas o Duque garante que pode apenas dizer que ele é seu padrinho. Sob sua proteção, a realeza não vai poder fazer nada. Mesmo que alcance uma posição boa, se ele for seu guardião, a garota perderia sua liberdade. Ela questiona sobre a loja farmacêutica que quer abrir, e o Duque planeja ainda cumprir com um combinado. Ele vai tratar ela como uma protegida sua para que não possam machucá-la, e assim ela cumprirá seus objetivos. A Valeta simplesmente não entende porque ele não mencionou nada sobre o que vai receber em troca de toda essa ajuda. Ele deveria começar os recursos da loja no mínimo. A mulher quer aquele acordo escrito em um papel também para tornar tudo oficial, já que não confia em suas palavras. Pobre Callum está se sentindo julgado como um vilão, mas ele aceita a condição da condessa, abrindo os portões e pedindo para ela entrar. Agora ela tem um guardião desconhecido e o contrato vai ser apenas uma forma de garantia. Porém, a Valeta não pode confiar em mais ninguém além dela mesma. Enquanto estiver por ali, não vai baixar a guarda por um único segundo. A expressão dele é sombria enquanto lê as condições impostas pela garota, mas ele faz uma expressão tranquila em seguida e ri. Aquelas são as melhores vantagens para a garota, e ele não hesita em assinar. Agora ele quer 60 poções por mês e ela vai ter a garantia de moradia fixa, proteção, alimentação e respeito mútuo dele. Ele não pediu nada a mais em troca e apenas no documento estão todos os termos que ela exigiu. Aquilo deixa a Valeta nervosa e ansiosa, muito desconfiada. É possível que exista alguém gentil como ele na alta sociedade, ou ele é uma cobra traiçoeira que vai dar um bote em breve. Se passaram 2 semanas desde que o Duque assinou os termos da garota, e durante todo aquele tempo, o Callum não lhe deu ordens nem um prazo de entrega das poções. Ela nem mesmo pôde praticar a fabricação, mas está decidida a conseguir uma data hoje, já que não aguenta ficar mofando sem fazer nada. E além disso, por onde passa, todos os criados falam de forma gentil com ela, como se conversassem com uma criança pequena. Aquilo é irritante. Ela bate na porta do escritório do Duque e assim que Callum vê que é ela, oferece um chá para conversarem. Ele ficou sabendo que a dama fez contato com a torre esses dias, e enquanto Val confirma, ela pensa que o Duque está quase a negligenciando não falando com ela por tanto tempo. É estranho ficar ali, sem nenhum olhar superior a perseguindo e vigiando. Ela pede para ser citada por ele como Valeta, já que não é mais uma condessa nem nada do tipo. E depois exige que o contrato seja cumprido, já que ela não tá ali apenas pedindo proteção, sem nada em troca. O Duque fala que ela é como um coelho fugindo de um cachorro que não existe mais. Ela não precisa se preocupar, porque agora está sob sua proteção. Inclusive, se quer ser útil, vai ter um banquete na realeza, do qual ele quer que ela participe ao seu lado. Ele garante que o melhor no momento é se mostrar e não se esconder, e que tem 100% de certeza que vai conseguir proteger ela lá. A Valeta não acredita nada naquilo, mas já que quer honrar a proteção, concorda. Os dois começam então a falar sobre o nível de aprendizado da Valeta. Ela parece meio confusa ao ouvir certos termos de alquimia e explica que a primeira coisa que aprendeu na infância foi como usar as fórmulas. O Callum fica surpreso, afinal o professor idiota dela pulou todas as etapas básicas e a ensinou a correr antes de andar. Como será que a Valeta vai fazer as poções assim? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui e se gostaram deixem o like e compartilhem. E sayonara!